Ao longo dos anos, as Santas Casas de Misericórdia estão entre as principais instituições de auxílio aos enfermos, pois foram criadas com o objetivo de prestar serviço de preservação à saúde de toda a comunidade. Exercendo um importante papel, essas instituições beneficentes e filantrópicas contribuíram para a consolidação do Sistema Único de Saúde. Nós vamos agora receber aqui no programa Pai Eterno, de forma remota, o padre Cleiton Bergamo, diretor-geral da Santa Casa de Misericórdia de Anápolis, em Goiás, para falar sobre esse assunto. Bem-vindo, padre Cleiton, ao programa Pai Eterno. Alegria falar com o senhor. Alegria toda minha. Um abraço fraterno a todos os telespectadores da TV do Divino Pai Eterno. Estamos aqui para falar um pouco da luta da saúde no Brasil, né, que passa necessariamente pela vida das Santas Casas, né? Padre Cleiton, antes da gente olhar para o momento atual, acho que é importante fazer um olhar ao retrovisor, né? Olharmos um pouco da história e como é que a gente pode entender o papel da igreja, a consciência que a igreja tomou ao longo do tempo para com a saúde. E aí dizermos da presença de hospitais católicos ao longo do tempo, da história de nossas cidades, estados e até países. É importante entender que toda a doutrina social da igreja parte do próprio mistério de Cristo, né? O mistério de Cristo encarnado, que manifestou a sua misericórdia assumindo essa carne, né? Assumindo essa humanidade, claro, sem o pecado, mas em todas as suas características, em todos os seus elementos. Esse mistério da encarnação leva a fé católica a enxergar, até como o próprio Senhor nos fala, né, no final do Evangelho de São Mateus, do próprio juízo final, considerando que o amor ao próximo, o amor aos mais necessitados, aos pequeninos, é critério de salvação, porque enxergamos nele o próprio Cristo. E desde então a igreja começou a se estruturar, começou a se dedicar, na verdade se dedicou ao longo de toda a sua história aos mais necessitados, mas a partir, sobretudo, da Idade Média, ela passou a se estruturar enquanto instituição, as próprias congregações religiosas, muitas nasceram para o cuidado dos enfermos, e isso passou a se tornar, ao lado da educação, um perfil assistencial essencial da vida da igreja, uma forma objetiva dela manifestar a sua caridade a exemplo de Cristo, né? Então, daí nasceram as inúmeras instituições religiosas que cuidam dos enfermos e entre elas, né, sobretudo em Portugal e no Brasil, as Santas Casas, como nós conhecemos, né, como uma instituição eclesiástica, sobretudo composta por leigos e leigas, né, homens e mulheres de boa vontade, da área da saúde, mas também envolvendo membros da igreja, né, como padres, irmãos, irmãs, bispos, enfim, justamente para dar corpo e mostrar ao mundo o rosto de Jesus misericordioso que cuida do doente, né? Assim nasceu. Padre, eu queria que o senhor pudesse me ajudar também a diferenciar, por exemplo, qual que é a diferença de uma Santa Casa de Misericórdia para um hospital comum? E aí, quando eu faço essa pergunta, eu queria que o senhor lembrasse para quem está em casa o significado de uma Santa Casa de Misericórdia diante dessa estrutura do sistema de saúde. Enquanto hospital, não se diferencia muito. Em que sentido? O que nós queremos oferecer numa Santa Casa é saúde, é oferecer aos mais necessitados, sobretudo, até porque hoje as Santas Casas, não conheço nenhuma que não seja assim, vinculada ou totalmente ou em grande parte, como é o caso da Santa Casa de Anápolis, mais de 90% da nossa produção é destinada à população mais carente, né, por meio do Sistema Único de Saúde. Enquanto hospital, não se diferencia muito. Qual é o diferencial? Fazemos isso na caridade, fazemos isso como um ato de fé. Buscamos permear a nossa assistência com o carinho, com a atenção, com o amor cristão. Procuramos, claro, respeitando o credo de cada um, mas da nossa parte servimos como missão, não como trabalho, como função, como profissão. Entregamos ali a nossa vida como missão.
E as Santas Casas, pelo Brasil todo, a maioria delas ainda continua vinculada à igreja. Temos algumas que hoje são conduzidas pelos leigos, mas a imensa maioria traz essa conotação de missão, né? Isso faz toda a diferença. Agora, o acolhimento, o trabalho, e aí eu digo até do trabalho que o senhor desenvolve, outros membros ali do corpo que atende os necessitados na Santa Casa. Hoje vocês têm também um acompanhamento, um critério com conselho de ética, com essas pessoas que também são ligadas à igreja e que ajudam aquilo que é o ensinamento do Evangelho a ser colocado em prática também no atendimento da área da saúde, né? Com certeza. O atendimento movido pela caridade cristã exige de nós uma responsabilidade, uma competência técnica ainda maior, porque nós justamente somos impelidos a olhar a pessoa humana com a máxima sacralidade. E como que o objeto do trabalho ele é muito digno, né, que é a vida humana, isso exige de nós, sim, o apoio técnico. Nós temos das comissões de ética, comissão de avaliação de prontuários, a comissão médica, uma série de comissões compostas por técnicos que avaliam a seriedade, que avaliam a competência do hospital. E também somos, por fora, acompanhados por inúmeros elementos, né? Enquanto hospital que serve ao SUS, município, Estado caminham conosco passo a passo, Ministério Público, conselhos de medicina, conselho de enfermagem, enfim. São diversos elementos que não é que nos fiscalizam, pelo contrário, são parceiros que se unem a nós para oferecer o melhor de nós aos mais necessitados, né? São irmãos de mãos dadas para fazer a coisa certa. E aí eu pergunto da realidade que o senhor tem acompanhado já há um bom tempo. Quais são os maiores desafios que o senhor encontra hoje dentro do cargo de direção da Santa Casa de Misericórdia de Anápolis, né? Quais são os maiores desafios que o senhor, como sacerdote e diretor, encontra nesse momento? As Santas Casas, a nossa realidade não é diferente do que a gente vê Brasil afora e que é o reflexo da saúde como um todo, né? Muita gente com boa vontade, muita gente dedicada, mas infelizmente o que se recebe para manter esse serviço não é suficiente. O recurso do SUS não é atualizado, a tabela que o SUS paga os serviços, né, contratados não é atualizada há mais de 20 anos. Imagina o salário de qualquer pessoa há 20 anos atrás. O que nós recebemos é praticamente o mesmo e, sobretudo agora, na pandemia, o custo dos medicamentos, o custo da mão de obra, porque se tornou escassa, né, aumentou demais. Então, faz com que a operação, com grandes sacrifícios, se mantenha. E é por isso que a gente sempre depende de duas vertentes fundamentais. O apoio da comunidade que escolhe a Santa Casa, entendendo que ali é um ambiente de fé, escolhe a Santa Casa para fazer também o seu procedimento particular, porque uma vez que a Santa Casa consegue oferecer um serviço particular, aquele extra que entra do particular, ele é convertido integralmente à assistência dos mais necessitados. Ou seja, quando a população escolhe uma Santa Casa para fazer um procedimento particular, ela fortalece a missão evangélica da Santa Casa. E, paralelo a isso, as contribuições, né, a receita extraordinária que a gente tem por destinação de emendas parlamentares, muitos empresários, pequenos, médios, grandes, que com aquilo que tem na mão destinam a sua contribuição. Isso faz com que, no final das contas, a gente consiga um certo equilíbrio das contas, né? Mas esse é o grande desafio, pagar a conta no final do mês, ou no início, né? Agora, eu acredito que o desafio também seja comum entre as Santas Casas e o Sistema Único de Saúde, até porque o senhor deve partilhar desses anseios e dificuldades com outros profissionais que estão na mesma função que o senhor
em hospitais públicos e passam por momentos de penúria e dificuldade, seja no início ou no final do mês, né? É, sem dúvida. Uma coisa muito legal é que há, de fato, uma comunhão muito grande entre as Santas Casas, são mais de 2.000 hospitais com o mesmo perfil, e na Santa Casa, nós estamos ali há 3 anos, e hoje, graças a Deus, nós conseguimos evoluir bastante no resultado da operação dos últimos 3 anos para cá, mas não só por conta do esforço enorme da nossa equipe, nós temos uma equipe de colaboradores assim que emociona pela luta, pela boa disposição, pela entrega, mas também eu recebi apoio de muita gente experiente, outras santas casas que passaram pelos mesmos desafios e nos ensinaram um pouco do caminho das pedras. E graças a Deus a gente consegue hoje também ajudar outros hospitais que estão hoje onde a gente estava há 3 anos atrás. E a gente vai, como irmãos, se ajudando, né? E fazendo a saúde acontecer, sobretudo para quem mais precisa. Padre, o senhor também tem no sacerdócio essa experiência ainda jovem, recente. Como o senhor vê essa relação entre a igreja e a área da saúde para o futuro? E aí eu pergunto isso porque a área é uma realidade da qual muitas pessoas imaginam que a igreja esteja alijada, esteja separada, e para outras isso é bem próximo, é uma realidade bem sensível, né? Eu pego aqui uma experiência nossa, no caso amanhã, a Vila São Cotolengo completa 71 anos, né? E quando a gente olha para trás, imagina, olha a sensibilidade de homens e mulheres que há tantos anos atrás já imaginavam a necessidade da igreja em estar presente nessa área, também dando um testemunho de evangelização. Queria que o senhor falasse um pouco como o senhor vê essa relação igreja e saúde para o futuro. Eu, pelo menos a partir da minha experiência pessoal aqui, né, a experiência dentro de um hospital, para mim como padre, ela é encantadora. Eu brinco que eu tenho 2 lugares que me refazem. Quando a coisa está pesada, a luta está árdua, eu corro para 2 lugares. Ou eu vou para a capela, adorar o Senhor, celebrar a Santa Missa, como celebramos todos os dias no hospital, ou do lado eu vou para a UTI neonatal, onde eu tenho diante dos meus olhos crianças com 500 gramas que nasceram sem a menor perspectiva de vida, prematuros extremos, e que está ali lutando pela vida, e quantos batizados dentro de uma incubadora. Quanta graça a gente pode receber e transmitir naquele ambiente. A Santa Casa também tem a sua participação no serviço aos pacientes oncológicos, agora no Covid, demais. Somos a 2ª maior maternidade do estado, referência de alto risco. Então, mais do que nunca, me foi permitido tocar na dor real do povo, no sofrimento verdadeiro, naquele que supera só o sofrimento espiritual, porque além do sofrimento espiritual, o sofrimento psicológico, físico, que nós como sacerdotes e como igreja somos chamados a tocar, porque Cristo fez isso, ele multiplicou os pães e depois apresentou-se como o pão da vida, ou seja, não só alimentou o corpo, mas a alma, mas cuidou dos dois. Então eu acho isso uma seara maravilhosa, que a igreja tem uma oportunidade incrível de estar presente na vida das pessoas, na dor atual das pessoas, de uma forma diferente, de uma forma autêntica e manifestando aí uma fé muito próximo do que eu penso que Jesus quer de nós, né? Então, se tem irmão aí sacerdote em crise, vem me ajudar aqui na Santa Casa. Aqui. É verdade. Agora, padre, para o futuro, né, da Santa Casa aí de Anápolis, o que vocês têm em mente de projetos? Quais são os sonhos que o senhor partilha através do trabalho com os colaboradores da Santa Casa de Misericórdia de Anápolis? Esse processo dos últimos 3 anos foi essencial para a gente descobrir qual é a nossa vocação, qual é o nosso lugar na assistência para a comunidade, para o povo de Goiás. Nós entendemos que a gestação de alto risco, a maternidade é um dos pilares, ao lado da oncologia e também junto às cirurgias e UTI. Hoje nós temos
mais de 50 leitos de UTI que estão aí à disposição da comunidade. Enfim, nós, com a graça de Deus, estamos com um projeto de ampliar a nossa capacidade de atendimento de partos, né? Hoje nós conseguimos realizar em torno de 3.500 partos por ano. A perspectiva é aumentar de pelo menos 4 a 4.500 até o final do ano. Com a graça de Deus, em pouco, acho que no mês que vem, provavelmente, deve começar o novo centro de radioterapia da Santa Casa. Ele é a ponta, né, do atendimento oncológico. Nós já temos o atendimento ambulatorial, diagnóstico, cirúrgico, quimioterapia, e a gente fecha a ponta agora com o atendimento quimioterápico, um investimento de mais de 17 milhões por meio do Sistema Único de Saúde, né, uma verba do SUS, em parceria com a Santa Casa. Esse centro vai ser construído, até o ano que vem estamos entregando isso para a população. E o próprio hospital em si tem vários ajustes, várias reformas acontecendo, justamente nesse sentido, né, de tornar o hospital cada vez mais aconchegante, cada vez mais profissional e responder essas necessidades. Então tem muita coisa boa acontecendo. Nós inauguramos agora no final do ano uma nova ala do nosso pronto-socorro. Graças a Deus está funcionando muito bem. Então nós temos a porta aberta para o paciente SUS, dentro da emergência obstétrica, é a única do interior do estado. Nós temos a emergência oncológica e nós temos agora essa ala também destinada aos pacientes privados, né, plano de saúde e tudo mais, bastante estruturada e que está fazendo um bem enorme para a nossa população. Padre Cleiton, quero agradecer a oportunidade da nossa entrevista. Aqui também o meu reconhecimento pessoal pelo trabalho que o senhor desenvolve junto à Santa Casa de Misericórdia de Anápolis. Tenho a alegria de desfrutar da sua amizade e desde já meus parabéns pelo seu trabalho, que representa muito bem a nossa diocese, representa a igreja junto aos necessitados aí dessa região. Um abraço. Um abraço, eu agradeço a todos e convite, né, para estar conosco nessa luta. Sejam bem-vindos. Obrigado, Padre Wellington. Obrigado a todos os nossos telespectadores. Um abraço, Padre.